bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, me chamo Danilo Ramalho e sou o professor de Física de vocês. Fiquem espertos porque está começando mais uma aula. É necessário que vocês tomem bastante atenção durante essa nossa aula de hoje e é importante também frisar que toda a aula foi construída com base no livro didático de vocês e é importante tê-lo aí ao lado para recorrer no caso de alguma dúvida e também para fazer as tarefas que serão recomendadas no final desta aula. Muito empenho e dedicação nesta aula, hein? Vamos lá então. Bom, nosso tema então velocidade. Vamos lá iniciar nossa aula. Peço a atenção de vocês, peço a dedicação de vocês. Esse é um conteúdo tranquilo, porém aqui aparecem alguns números, algumas fórmulas. É a nossa primeira aula com fórmula e por esse motivo eu peço que os senhores tomem bastante atenção na aula de hoje. Então fiquem espertos que eu tenho certeza que a gente vai conseguir acompanhar o conteúdo da aula de hoje. Tema: velocidade. A velocidade de um corpo é dada pela razão entre o deslocamento de um corpo em determinado tempo. Pode-se ser considerada a grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca. Eu ilustrei aqui para vocês uma imagem que mostra um atleta em movimento em alta velocidade. E aí a gente conclui, portanto, que a velocidade é dada pela essa razão do espaço que se move em um determinado tempo aí. Percebam então que a velocidade faz relação entre o espaço que foi percorrido e o intervalo de tempo que se levou para percorrer esse dado espaço aí. Esse é o nosso conceito inicial de velocidade. A gente vai agora distinguir um pouco o que é uma velocidade da outra. E vamos também nessa aula fazer alguns exemplos. O que é importante que vocês levem daqui dessa tela é essa relação que se dá, esse conceito que se dá sobre velocidade ser relacionada entre o deslocamento, entre o espaço que o móvel percorreu aí e um determinado tempo, o tempo que ele levou para percorrer esse espaço. Então, velocidade faz essa relação de espaço e também de tempo. Isso é muito importante que nós levemos para frente, para diante das nossas aulas. Aqui nós temos as unidades de medida comumente adotadas para a velocidade. Bom, nós temos que comumente utiliza-se para a velocidade o metro por segundo, aqui representado por m/s minúsculo, mas também é usual o quilômetro por hora, km/h. Inclusive, esse quilômetro por hora é o mais usual, né? Nos velocímetros dos nossos carros, nossas motos, por exemplo, a gente encontra aqui em quilômetro, normalmente em quilômetros por hora. Então, essas são as duas unidades de medida bastante utilizadas para o cálculo de velocidade. Então, quando se der um valor de velocidade, estarão dando esse valor em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Eu ilustrei aqui para vocês um velocímetro que marca aqui as suas unidades em quilômetros por hora. Então, esses números aqui, eles expressam um valor em quilômetro por hora de velocidade. Mas a gente tem aqui quilômetro por hora e aqui ao lado também a marcação em metros por segundo. Então, essas duas unidades de medida são usual, bastante utilizadas para cálculo de velocidade. Adiante, nós iremos relacionar as duas e aprender a transformar de uma para a outra. É importante que saibam que velocidade será dada em km por hora ou em metros por segundo. Vamos começar então a distinguir um pouco da velocidade, a conceituar um pouco essa velocidade e apresentar características específicas para a velocidade. A primeira característica, a primeira especificação que nós iremos fazer aqui é a apresentação da velocidade instantânea. Bom, a velocidade instantânea de um móvel será encontrada quando se considerar um intervalo de tempo ΔT infinitamente pequeno, ou seja, quando o intervalo de tempo tender a zero. Aqui, ΔT tendendo a zero. Esse ΔT
na física representa a variação de tempo, né? O intervalo de tempo aí que o móvel se deslocou. Bom, o que seria essa velocidade instantânea, a velocidade do instante, a velocidade do momento? É exatamente isso que o nome diz. A velocidade instantânea é aquela velocidade a qual os nossos velocímetros marcam quando nós olhamos, assim, a cada intervalo de tempo rápido de 1 segundo, por exemplo. Quando se olha para o velocímetro, ele marca uma velocidade. Ao se olhar novamente, ele com o objeto, com o carro, com o veículo ali em movimento, a gente percebe que essa velocidade ela vai oscilando, ela vai mudando, ela vai variando. Essa velocidade que se olha ali do instante instantânea é a velocidade instantânea denominada aqui nessa tela para vocês. Essa velocidade instantânea, portanto, é a velocidade do momento, a velocidade em um tempo muito pequeno. E aí ele coloca aqui quando o tempo tende a zero. É uma velocidade com o tempo próximo do limite pequeno aí, o mais próximo de zero possível. A velocidade instantânea, por ser a velocidade do momento, é uma velocidade que vai mudando aí constantemente a cada intervalo de tempo considerado. E aqui a próxima, que é a velocidade média. Bom, a velocidade média indica o quão rápido um objeto se desloca em um intervalo de tempo médio e é dada pela seguinte razão. Velocidade média, representada por Vm, é igual a ΔS, que é a nossa variação do espaço, que é o espaço aí que ele se deslocou, dividido para o ΔT, que é a nossa variação de tempo. Então, o cálculo da velocidade média ele vai levar um tempo médio de movimento aí. Para isso, nós vamos dividir o espaço, a variação de espaço, né, esse deslocamento dele, pelo tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento. É importante que vocês lembrem que essa unidade de velocidade média vai ser em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Se o meu deslocamento estiver em quilômetro e o meu tempo estiver em hora, a minha velocidade média vai ser em quilômetros por hora. Porém, se o meu deslocamento estiver em metros e o meu tempo em segundo, a minha resposta final de velocidade média vai estar em metros por segundo. O que determina se a minha velocidade vai ser dada em km por hora ou em metros por segundo são exatamente essas duas características aqui, ó, da variação de espaço, do deslocamento feito por esse móvel e também do tempo. Se esse deslocamento estiver em quilômetros e o tempo em hora, quilômetros por hora. Se o deslocamento estiver em metros e o tempo em segundos, metros por segundo. Então essa velocidade média vai ser essa razão, essa divisão aqui do espaço, nessa variação do espaço, pela variação do tempo que o móvel percorreu aí. Bem, eu separei aqui para vocês um exemplo de cálculo de velocidade média. O exemplo diz assim: um trem percorreu a distância de 453 km em 6 horas. Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Bom, nós vimos que a velocidade média é o ΔS, que é o espaço percorrido, essa distância, dividido para ΔT, que é o tempo gasto aí. No caso do nosso exemplo, ele percorreu a distância de 453 km e ela foi representada aqui, ó, 453, em um tempo de 6 horas, né? Em 6 horas. Então, o nosso ΔT, o nosso tempo aqui vai ser 6 horas. Dividindo 453 por 6, nós teremos a velocidade média de 75,5 km por hora. Esses quilômetros veio daqui e o metro daqui da unidade de tempo. Então, quilômetros por hora, porque as minhas unidades dadas na questão foi quilômetro para a distância e hora para o tempo. Logo, a resposta final aqui vai ser expressa em quilômetros por hora. Foi só uma divisão simples aqui, ó, e um resultado simples com a unidade de medida aqui. Tenho certeza que isso não é um bicho de 7 cabeças para vocês, que é tranquilo. Se for necessário, dê pause, reveja como foi feito esse exemplo. Se quiser fazer também aí no seu caderno, é também importante para praticar e para fixar esse exemplo de cálculo de velocidade média. Agora, importante aqui, gente, isso aqui é uma dica
que algumas questões costumam pedir, o livro de vocês aborda também, e que a gente precisa ver, que é a forma de converter. Nós estamos, portanto, convertendo aqui de quilômetros por hora para metros por segundo. O que eu estou fazendo é transformar um valor que está um valor de velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo, ou então transformar um valor de velocidade dado em metros por segundo para quilômetros por hora. Eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e quero transformar para metros por segundo, ou o contrário, a minha velocidade está em metros por segundo e eu quero transformar para quilômetros por hora, eu utilizarei essa forma de conversão. E como que eu farei isso? Bem, atentos aqui. Se a minha velocidade estiver em quilômetros por hora e eu desejar transformar para metros por segundo, eu irei pegar esse valor em quilômetros por hora e, olha, dividir por 3,6. E aí eu terei o meu resultado em metros por segundo. Porém, se a minha velocidade estiver em metros por segundo e eu quiser transformar para quilômetros por hora, eu irei pegar esse valor em metros por segundo e multiplicar por 3,6. E terei aqui o valor da velocidade em quilômetros por hora. Portanto, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Percebam vocês que é o mesmo valor, 3,6. Ora dividindo, ora multiplicando. Essa é a forma de converter uma velocidade de km por hora para metros por segundo, ou o contrário, de metros por segundo para km por hora. Essa é uma dica muito importante que as questões irão cobrar, inclusive o nosso exemplo de hoje da tarefa que vai ficar para vocês, ela trata sobre essa conversão de km por hora para metros por segundo, ou o contrário, aí, ou esse caminho de volta. Portanto, tomem nota disso, certifiquem de que essa parte foi compreendida, porque ela será cobrada também. Bem tranquila, gente. Ou uma divisão ou uma multiplicação pelo valor de 3,6. Trouxe aqui para vocês um exemplo de transformação de unidade de medida. Bom, eu tenho aqui 360 km por hora e desejo transformar esse valor em velocidade em metros por segundo. O que eu tenho que fazer? Bom, de km por hora para metros por segundo, eu irei pegar esse valor, que é 360, e dividir por 3,6. Dividindo 360 por 3,6, eu fico com o valor de 100 metros por segundo. Portanto, 360 km por hora é igual a 100 metros por segundo. Percebam vocês que eu fiz apenas uma divisão aqui, meu valor de velocidade em km por hora por 3,6 e obtive o valor de 100 metros por segundo. O nosso segundo exemplo aqui faz transformação de metros por segundo para quilômetros por hora. Eu tenho aqui, portanto, um valor de velocidade que é 150 metros por segundo e desejo transformar isso em quilômetros por hora. Como proceder? Pego esse valor de 150 e multiplico por 3,6. Irei obter o valor de 540 km por hora. Percebam que eu peguei o valor de 150 metros por segundo e transformei para km por hora, que equivaleu a 540 km por hora. Apenas uma multiplicação aqui do valor de 150 por 3,6. Portanto, esse é o nosso segundo exemplo aí de transformação de unidade de medida aí de velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora. Pessoal, estou deixando aqui para vocês a recomendação da aula de hoje. Bom, nessa aula eu deixei como tarefa que vocês façam e refaçam os exemplos que estão citados lá na página 6. É o exemplo E e o exemplo F da página 6 do livro de vocês.
muita calma na hora de fazer essas atividades, façam com dedicação, façam com calma, e eu tenho certeza que vocês irão compreender um pouco mais do que foi trabalhado nessas aulas, fazendo a tarefa de vocês, tá certo? Então eu vou contar com a participação e empenho de vocês na realização das tarefas desta aula. Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Bom, eu espero que sim. Não esqueçam de fazer a tarefa que foi recomendada para vocês aí na tela anterior. Bom, são 2 exemplos, como vocês puderam ver, e vocês precisarão utilizar o livro didático de vocês para resolver essa tarefa. É importante também frisar que se não entendeu parte do conteúdo trabalhado na aula de hoje, você pode recorrer ao vídeo novamente, voltar à parte que você acha que é necessário reforçar e também recorrer ao conteúdo que está aqui no livro didático de vocês. Gostaria de agradecer ao empenho e a participação de vocês em mais uma aula e dizer que eu fico ansioso até o nosso próximo encontro presencial e também a nossa próxima videoaula. Obrigado pela participação de vocês hoje. Tchau, gente!